Olá pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. E para não ficar uma coisa tão exaustiva, eu vou subdividir com vocês esse estudo, né? Da seguinte forma: a gente vai abordar primeiro as figuras de pensamento, depois as figuras de palavras e as figuras de som, e por último as figuras de construção ou figuras de sintaxe. Tranquilo? Antes da gente começar a falar, né, a caracterizar cada uma dessas figuras de pensamento, a gente precisa entender o que são figuras de linguagem, né? E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente fala de figuras de linguagem, o próprio nome já sugere, né? A gente está falando de uma linguagem figurada, ou seja, de uma linguagem que contraria toda aquela concepção da linguagem denotativa, né? Da linguagem objetiva, do sentido cru da palavra. Então, falar de figuras de linguagem e, consequentemente, de linguagem figurada é falar de uma linguagem que vai muito além do óbvio, certo? Então, por isso que na maioria das vezes a gente encontra esses recursos em textos literários. É óbvio que não só em textos literários, mas a maioria das vezes acontece nesse tipo de texto. Tranquilo? Então a gente usa esse recurso, a linguagem figurada, para trazer maior expressividade para o discurso, para mexer na estrutura de uma sentença, para dar mais ênfase, né? Então o objetivo da figura de linguagem é realmente esse, é trazer uma linguagem além do que é óbvio, reforçar o discurso, trazer mais ênfase, mexer na estrutura do enunciado. É óbvio que tudo isso ocorre de maneira intencional, né? Dependendo do que o autor quer dizer ou do que o cara que escreveu aquela canção quer expressar com aquela figura. Tranquilo? Partindo disso, a gente começa hoje falando sobre as figuras de pensamento. Quais são as figuras, né? Como que a gente caracteriza de uma forma genérica as figuras de pensamento? As figuras de pensamento são aquelas que se caracterizam pela mudança mesmo na semântica, né? No significado. São expressões ou termos que vão dar ênfase no significado, na parte semântica. Por isso que a gente diz que está ligado ao campo, né, da ideia, do pensamento. A gente vai estar trabalhando aqui com as ideias, né, e com um discurso muito mais enfático a partir disso. Primeira que a gente tem que caracterizar, lembrando assim, né, que a gente tem uma lista bem grande de figuras de linguagem, mas eu tentei selecionar para vocês, dentro de cada uma dessas caracterizações, as mais importantes ou as que mais caem, né, costumeiramente assim no Enem, na UERJ e nas provas assim de vestibulares como um todo. Então, começando com antítese. O que a antítese traz pra gente? A antítese nada mais é quando a gente tem a contraposição de termos, né? Como assim? Termos, expressões ou palavras que vão se opor quanto ao significado. Então, se eu digo assim, ela engorda e emagrece. Ora, engordar e emagrecer são ideias contrárias, são termos opostos. Só que são opostos que a gente consegue conciliar. São opostos que ocorrem, que a gente chama, né, dentro do campo do possível. Por quê? Porque engordar e emagrecer são coisas completamente possíveis de acontecer, certo? Então, se eu digo que ela ora engorda, né, ora emagrece, são coisas possíveis de acontecer. Ainda que as palavras, né, da antítese carreguem essa natureza antônima mesmo, de coisas contrárias, são opostos que a gente pode conciliar. Tranquilo? Outro exemplo, se eu digo, de tanto chorar, voltou a sorrir. Chorar e sorrir também são palavras de natureza antônima, mas são opostos que são conciliáveis dentro aqui do campo da significação. Tranquilo? Outro exemplo, quando o muro separa, uma ponte une. A mesma coisa, separar e unir são ideias, né, termos contrários, mas que a gente pode conciliar completamente dentro do discurso, dentro da possibilidade. Tranquilo? Partindo disso, a gente começa a falar de paradoxo. E aí surge uma dúvida que é, assim, bem frequente, né? Porque muitas pessoas confundem antítese com paradoxo. Por quê? Tanto antítese quanto paradoxo, a gente está lidando com termos, expressões, palavras ou ideias contrárias, certo? Só que o paradoxo, ele é uma oposição que gera o absurdo.
a gente costuma dizer que são opostos inconciliáveis, ou seja, né, o oposto da antítese. O que a antítese e o paradoxo têm de comum? Ambos trabalham com ideias ou termos contrários, dentro ali de uma mesma sentença, de uma mesma estrutura. Só que a antítese, eu tô falando de opostos que são possíveis, que a gente consegue conciliar. O paradoxo não, a gente fala de opostos que geram o absurdo, que são inconciliáveis dentro ali do campo da ideia, no campo que você está trabalhando. Então, se eu digo assim, ele é um ladrão honesto. Ora, como é que alguém pode ser um ladrão honesto? Se ele é ladrão, é porque de alguma forma já falta o quê? Desonestidade a essa pessoa. Então eu não posso dizer que ele é um ladrão honesto, porque são opostos que não fazem sentido. Não tem como o cara ser ladrão e ser honesto ao mesmo tempo. Tranquilo? Outro exemplo, se eu digo assim, quanto mais ele trabalha, mais falta dinheiro. A gente sabe que no campo da realidade isso até pode ser possível, mas no campo aqui da análise sintática, da oposição dos termos, não é. Porque se você parte do princípio que alguém, quanto mais trabalha, mais falta dinheiro, isso não faria sentido. Então, mais uma vez, é um caso de oposição aí inconciliável dentro do discurso. Outro exemplo, só para não ficar com dúvidas, que é um exemplo clássico lá do soneto do Luís de Camões, que diz: amor é ferida que dói e não se sente. Doer e não sentir. Isso é possível? Não. Porque se eu digo que amor é ferida que dói, doer já pressupõe que você está sentindo, se você diz que dói. Tranquilo? Então, quando ele diz, é óbvio que o Camões usou desse recurso, né, completamente intencionalmente. É um discurso literário, né? Não é um erro isso. Então, amor é ferida que dói e não se sente. Doer já pressupõe que você está sentindo. Então não tem como dizer que é, né, ferida que dói e não se sente. Então mais um caso aí de opostos inconciliáveis dentro do paradoxo. Então eu acho que ficou tranquilo aqui essa diferença entre antítese e paradoxo. Antítese é oposição conciliável, né? É o possível, são os opostos possíveis. O paradoxo é aquela oposição que gera o absurdo, algo que é inconciliável, tá? Nossa terceira figura de linguagem dentro da ramificação aqui da figura de pensamento. Personificação ou prosopopeia. O que seria personificação ou prosopopeia? O nome já diz personificação, é quando eu estou personificando alguma coisa. Ou seja, eu estou dando uma característica de pessoa, né, de persona, né, a alguma coisa. Então a personificação ou prosopopeia nada mais é do que aquela figura de linguagem em que a gente atribui características humanas a seres não humanos ou seres inanimados. Tranquilo? Então, se eu digo assim, o tempo voa, é uma frase que a gente fala muito coloquialmente, vocês podem perceber isso. O tempo voa, o ano tá voando. Só que o tempo não voa, porque o tempo, ele é um ser inanimado. E a gente, no nosso discurso mais coloquial e tranquilo possível, a gente já atribuiu essa característica humana ao tempo, que não é um ser humano, a gente caracteriza como um ser, né, inanimado, desprovido de vida, né? Então o tempo voa, construção simples, coloquial, em que a gente faz personificação sem sentir. Outro exemplo, se eu digo, a lua apareceu tímida no céu essa noite. Ora, a lua apareceu tímida no céu essa noite. Lua e timidez são duas coisas que, teoricamente, pelo campo do óbvio, não faria sentido. Por quê? Porque a timidez é uma característica humana e não uma característica de um ser inanimado como a lua, certo? Mas o que eu quis dizer? Que a lua apareceu escondida, né? Não dava para ver direito, ela apareceu tímida no céu, poderia estar entrecoberta com nuvens, enfim. Então, timidez é uma característica humana. Nesse discurso, a gente atribuiu essa característica à lua e construímos a personificação. Tranquilo? Outros exemplos clássicos também de personificação ou prosopopeia, a gente consegue achar muito bem, óbvio que vocês já conhecem, tem muita gente que é fã inclusive, se a gente pegar Harry Potter, por exemplo, né? No terceiro filme, quando o Hagrid caracteriza o bicuço, que é o animal dele, né, de estimação, que é um animal fantástico, e ele diz que ele é um bebê humano. O bicuço é o meu bebê humano. O que ele está fazendo?
ele está atribuindo uma característica de bebê, e ele ainda usa a palavra humano, né? De bebê humano, na verdade é um animal. Tranquilo? Então, também personificação. Quando o próprio Harry Potter se dirige, né, a Edviges, ele fala muitas vezes dela como se ela fosse um ser humano. Então, isso também é personificação. Ou prosopopeia. Eu gosto de enfatizar esse segundo nome, porque ele pode aparecer também, tanto quanto personificação. Então é bom vocês conhecerem os dois nomes, porque caso apareça um deles, para não rolar aquele desespero, que figura de linguagem é essa, né? Então a gente sabe que as duas são a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Tranquilo? Continuando, a gente começa a falar de hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole nada mais é do que o exagero. É quando você transmite uma mensagem de forma exagerada. Mas volto a dizer, esse exagero não é um erro, tá? Ele é um recurso, é figura de linguagem. É completamente intencional e foi construído exatamente para causar esse exagero intencional dentro do discurso. Então, se eu digo, por exemplo, nossa, tem muito tempo que eu não vejo Joana. Tô morrendo de saudades dela. A gente sempre fala isso, tô morrendo de saudades. Só que ninguém morre de fato de saudade, certo? Então você dizer que você está morrendo de tanta saudade que você está sentindo de alguém é um discurso extremamente exagerado. É hipérbole pura. Tranquilo? Quando eu digo assim também, faria isso milhões de vezes. Você quer dizer o quê? Que você faria isso várias outras vezes. Só que é óbvio que você não vai fazer isso exatamente milhões de vezes, porque não é possível, certo? Mas para você dar ênfase ao seu discurso, né, para realçar que de fato você está disposto a fazer aquilo quantas vezes forem necessárias, você já fala, farei isso milhões de vezes. Hipérbole. Tranquilo? Se eu digo também, chorei muito, né? Chorei até que secassem as minhas lágrimas. Por mais que você chore muito, é meramente impossível que você consiga secar as suas lágrimas. Só que por intenção do seu discurso naquele momento, naquele contexto que você estava inserido, você quis se expressar dessa forma porque foi a melhor maneira que você encontrou para demonstrar que você chorou muito. Então, chorei até que as minhas lágrimas secassem, certo? Então, é um exagero? Mas é um exagero intencional. Figura de linguagem não é erro, tranquilo? Continuando, ironia. Ironia é uma das mais comuns, é uma das que mais caem também, acho que dentro de todas essas aqui, junto com a antítese e paradoxo. Por quê? Primeiro porque ironia é muito comum aparecer em charge, né, em quadrinhos, em tirinhas, né, satirizando alguma coisa, né, algum acontecimento atual, ainda mais o Enem que adora trabalhar com a atualidade. Então, do que consiste a ironia? A ironia nada mais é do que quando a gente diz uma coisa querendo dizer exatamente o contrário. E aí, por conta da nossa entonação, né, a pessoa percebe que a gente está sendo irônico. E aí, num contexto de tirinha, essas coisas, às vezes é mais difícil da gente perceber o tom irônico, né? Mas geralmente a questão vai nortear de alguma forma para que vocês depreendam isso com tranquilidade. Tranquilo? Então, resumidamente, ironia é quando eu digo uma coisa querendo dizer exatamente o contrário do que eu disse. Então, se eu falo, tipo assim, João adora estudar, foi reprovado pela 3ª vez. Ora, se ele adora estudar, como que ele foi reprovado pela 3ª vez? É óbvio que nessa minha construção eu tenho um discurso completamente irônico, né? Porque se de fato ele gostasse de estudar, ele não estaria aí se reprovando pela 3ª vez. Outro exemplo, se eu digo, ele parece um anjo, adora arrumar confusão. Se eu pego o sentido da palavra anjo, o anjo não pressupõe qualquer tipo de confusão, né? A palavra anjo, ela pressupõe o quê? Alguma coisa que se ausente de problemas, né? Então, quando eu digo, que parece um anjo, mas adora arrumar confusão, o meu discurso, na verdade, o que eu quero dizer? Que de anjo ele não tem nada, né? Outro exemplo também, que eu tirei do Harry Potter para vocês. Tem a Hermione, né, para quem conhece, a saga, ela é uma personagem extremamente irônica, principalmente quando ela tá irritada, quando ela tá brigando com o Rony e com o Harry. Então tem um discurso dela em que ela diz mais ou menos assim: espero que estejam satisfeitos com o que vocês fizeram. Poderíamos ter sido mortos, ou pior, expulsos. É
óbvio que quando ela fala, espero que vocês estejam satisfeitos, muito bacana, né? A gente poderia ter sido morto ou pior, expulsos. É óbvio que ela não tá satisfeita, né? Ela tá extremamente indignada ali com o Harry e com o Rony e ela usa esse discurso completamente irônico, que é até já uma característica dela mesma, do personagem. Tranquilo? Então, ironia, para não esquecer quando eu digo uma coisa querendo dizer completamente o contrário. Tranquilo? Continuando, sinestesia. O que é a sinestesia? Sinestesia nada mais é do que a mistura, a fusão dos sentidos. Como assim? Quais são os sentidos, né? Tato, audição, olfato, paladar e visão. Nessa figura de linguagem eu vou ter a fusão desses sentidos. Mas eu preciso juntar todos os 5 sentidos na minha estrutura? Não. Você pode, ao menos, no caso, né, porque se é para misturar, você tem que ter pelo menos 2 ou mais dentro daquele discurso. O negócio é você misturar pelo menos 2 sentidos numa mesma estrutura, tá? Não precisa ter todos ali, os 5 ou 4 no mesmo discurso, mas pelo menos 2, né? Então, quando eu digo assim, por exemplo, cheiro de pão quentinho. Cheiro de pão quentinho. Cheiro tá ligado a qual desses sentidos? Ao olfato. Quentinho, né, a quentura é algo que você sente através do tato. Então aí eu consegui misturar o olfato e o tato. Tranquilo? Se eu digo assim, o branco doce que eu coloco no café já não me atrai mais. O branco doce que ele tá falando aí é o açúcar, né? Mas percebam, o branco doce. Branco é uma cor que eu consigo perceber através do quê? Da minha visão, certo? O doce tem a ver com o paladar, então eu estou misturando nesse caso visão e paladar, tranquilo? Outro exemplo, esse perfume é muito doce. Esse perfume é muito doce. Perfume é algo que é perceptível através do olfato, né? E doce é algo que você percebe através do paladar, então aqui você misturou olfato e paladar, tranquilo? Então pensou em sinestesia, pensou em fusão de sentidos, tá? Para finalizar, eufemismo. O que seria o eufemismo? O eufemismo nada mais é do que a suavização de ideias. Ou seja, é quando eu quero, de repente, passar uma mensagem assim que não é tão agradável, uma mensagem difícil, né, de ser passada se eu falar ela assim crua. E a gente usa desse recurso para dar uma suavizada na mensagem, né? Principalmente nesses contextos em que a gente tem que dar uma notícia a alguém desagradável. Então eu posso ter exemplos do tipo, ele estava muito mal, ele acabou partindo para o andar de cima. O que eu quero dizer com partiu para o andar de cima? Que ele morreu. Então eu usei do eufemismo aí porque eu dei uma suavizada na ideia, tranquilo? Ou se eu digo assim, ele faltou com a verdade. O que eu quero dizer quando eu afirmo que alguém faltou com a verdade? Ele mentiu. Terceiro exemplo, o advogado foi acusado de subtrair bens alheios. Subtrair bens alheios é um exemplo de quê? De que ele roubou. Tranquilo? Então, eufemismo é simples. Suavização de ideias. Ao invés de eu colocar aquela ideia ali crua, negativa, né, que pode soar até agressiva, principalmente quando a gente tem que dar uma notícia aí que não é tão tranquila, a gente usa dessas expressões para suavizarem o contexto. Tranquilo? Então a gente fechou figuras de pensamento. Só para recapitular, antítese, ideias, né, ou termos opostos, mas que se opõem dentro do campo do possível, né, como é o caso dela engorda e emagrece, que eu falei no início, são coisas possíveis de acontecer, são opostos conciliáveis. O paradoxo não, né? Amor é ferida que dói e não se sente. Se dói é porque você sente. Então são opostos que geram um absurdo, coisas inconciliáveis. Personificação ou prosopopeia é quando eu tô atribuindo características de seres humanos a seres inanimados, que eu dei exemplo aqui do Hagrid e do Harry Potter. Hipérbole é o exagero, tranquilo, né? Morrendo de saudades, ri litros. Ironia, eu digo uma coisa querendo dizer o oposto, tranquilo. Sinestesia, a fusão dos sentidos, né? E eufemismo é quando eu quero dar uma suavização nas ideias, tá? Pessoal, então
A aula de hoje foi essa, né? Como eu expliquei para vocês, a gente vai dar uma subdividida aqui nas figuras de linguagem para não ficar muito massivo. A gente fechou aqui as figuras de pensamento, tá? Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de deixar o like no vídeo e ativem o sininho. E é isso, até a próxima!